Fala turma, muito bom dia. Vamos iniciar aqui mais um Café com Caioba nessa quinta-feira de Liga Europa, Brasileirão Série A e Brasileirão Série B. Vamos pra cima, hein? Já comenta aqui o que é que você tá curtindo aí, o que é que você tá achando do Café com Caioba, se você tá curtindo, se é um quadro que te interessa, se os vídeos estão ficando muito longos e você não tem tempo. Comenta tudo aqui para poder entender você, né? Para poder cada vez melhorar, né, a entrega aqui. O que eu quero mesmo é te ajudar. Eu quero aqui pessoas interessadas a aprender um pouco mais sobre o mercado, não quero ficar só cuspindo palpites para você, né? Quero que você veja a forma que eu analiso os jogos, ainda que de forma breve, que às vezes eu demoro 2, 3 horas aí para analisar um jogo, para escolher a operação que eu vou fazer, mas aqui em 30 minutinhos a gente vai conversando sobre os jogos, vou te mostrando os dados que eu utilizo, vou olhando sempre os últimos jogos, as estatísticas. Eu quero trocar essa ideia com você, né? Me comenta aqui o que é que você tá achando do Café com Caioba, tá? Não deixe de se inscrever para fortalecer e curtir, se você curte de fato, né, o Café com Caioba. Vamos lá, hoje nós temos o Manchester United. O primeiro jogo aqui foi 2-2 entre as duas equipes lá na França. O Manchester United agora tem aqui a missão de fazer o resultado em casa para poder se classificar. Nós temos a Lazio, que tomou aí 2-0 do Bodo Glimt como visitante e agora precisa reverter esse resultado em casa. Temos o Atlético Bilbao, que teve um jogador a mais no primeiro jogo e não conseguiu fazer gol no Rangers, mas agora joga em casa e é favorito. E temos o Frankfurt em casa contra o Tottenham, que o primeiro jogo foi 1-1 na casa do Tottenham e agora fora de casa, dentro de casa, o Frankfurt tem a missão de fazer o seu resultado para buscar a sua classificação. Belezinha? Vamos lá. Temos uma Série B aqui, uma grade bem cheia, um clássico aqui de Goiânia, Criciúma, Série B. Temos outros joguinhos e temos o jogo da Série A aqui também muito top, Cruzeiro e Bahia, jogo interessante. Vamos comentar sobre todos esses joguinhos. Eu acho que na Saudi Pro League aqui tem o Al Ittihad, né, e o Al Hilal também. A gente vai comentar sobre todos esses joguinhos. Vamos começar aqui na Saudi Pro League, né, que é o primeiro jogo às 12h50, Al Hilal e Al Khalej. Uau, rival. Antes de mais nada, se você não conhece o Café com Caioba, tá aqui pela primeira vez, nesse quadro aqui eu não analisei os jogos ainda. Eu comecei aqui o vídeo, eu não analisei nada, eu vim aqui só para fazer análise junto com você. Então, a gente vai colher informações, a gente vai saber, assim, buscar, né, analisar e conhecer os jogos, tudo juntinho aqui, beleza? Vamos ver aqui, deixa eu só ver se tá gravando o vídeo, né, pra eu não... Tudo certinho, tá gravando, bora pra cima. Minha editora, corta essa parte aí, por favor. Vamos lá. Al Hilal em casa. 5-1 no Alcalode, perdeu pro Al Ahly, aqui na Champions meteu 4-0 na Champions da Ásia, né? Perdeu pro Al Nassr 3-1. O Al Hilal tinha uma paternidade, né? Tava vindo muito bem lá na Liga Saudita, né? Na Saudi Pro League, mas esse ano tá oscilando bastante. Já esse time Al Khalej aí tomou 5, 0-0, 2-1, 2-2 e venceu o último jogo contra o Al Raed. Vamos ver o confronto direto dessas duas equipes. Al Hilal 1-0, Al Hilal 7-0, Al Hilal 3-0, Al Hilal 6-1, Al Hilal 4-0, Al Hilal 2-0, Al Hilal 2-0, Al Hilal 1-0, Al Hilal 4-1. E Al Khalej venceu aqui, né? Pra acabar com a paternidade, pelo menos venceu o último jogo aí de 3-2. Cara, isso daqui pra mim é uma provável vitória do Al Hilal. Ele tá aqui na busca, pra buscar o Al Ittihad, mas o Al Ittihad abriu uma diferença muito grande, talvez não alcance. Mas o Al Hilal não vai desistir, eu acredito aqui que o Al Hilal vence esse jogo. É um jogo aqui pra escolher um pouco mais de informação. O Al Hilal tem uma média de 3.5 gols marcados em casa, tem sofrido bastante também, mas dá uma média aí de 4.6 gols por jogo. Outro time marca muito bem e sofre também fora de casa. É um jogo, quem sabe também, pra gente trabalhar esse over 2,5, qual que tá? Deve estar bem esmagado. Over 2,5 também, no ao vivo, cotação maior, ou se você quer pegar com a duplinha e não quer acreditar nessa vitória do Al Hilal aqui a 1,18. Eu vou marcar esse jogo aqui pra gente trabalhar o mercado de gols, tá? Esse over 2,5 me agrada bastante. O Al Hilal tem jogos bem over, tem sofrido bastante gols também, e eu acredito aí nesse over 2,5, beleza? Aí você pode fazer o seguinte, pegar uma cotação maior. O que me interessa também aqui, pelo que eu conheço o Al Hilal, é o over 0,5 gols HT, ó, que bateu em 80% dos jogos do Al Hilal em casa e em 60% dos jogos do Al Khalej, mas sempre sai esse over 0,5 gols HT. Eu gosto muito de trabalhar esse mercado aí na Saudi Pro League, beleza? Ambas marcam pode ser interessante. Nos últimos 10 jogos bateu em 7 do Al Hilal e em 8 do Al Khalej, mas eu ainda prefiro pegar o over 2,5, beleza? O Al Ittihad, fora de casa, contra o Al Fateh. O Al Fateh é um time aqui 14º colocado, tem chance de rebaixamento, porque aqui o Al Khouji tá com 24, mano, a pronúncia desses times aqui é bizarra demais, provavelmente estou errando tudo aí, mas o Al Khouji tem 24 pontos, se vencer seu jogo vai a 27, pode trazer aqui o Al Dubar para a zona de rebaixamento e o Al Fateh aqui pro início do coisa, mas o Al Khouji tem um jogo difícil aqui contra o Al Shabab, que é um time que geralmente fica aqui em cima na tabela. Enfim, vamos pegar aqui os últimos jogos do Al Ittihad como visitante. 2-1 no Al-Tal, 4-1 no Al-Wehda, não tá só como jogando fora, vamos pegar fora. 2-1 no Al-Tal, 4-1 no Al-Wehda, 1-1, 1-1 e 2-2, ó. Tem uns 3 jogos sem vencer fora de casa, não perde, mas também não vence, hein? Não perde, mas também não vence.
Vamos pegar aqui no confronto direto. 4x1 Al-Ittihad, 2x1 Al-Fateh, 3x0 Al-Ittihad, 3x2, 4x4, 3x1, 5x1, 2x1, 4x0, 4x2 e 2x0. Al-Ittihad sempre vencendo a maioria dos jogos, né? Vamos pegar o Al-Fateh aqui, 1x1, 1x0, 2x1 e 3x1. Cara, muito provavelmente o Al-Ittihad vence esse jogo, os caras estão bem essa temporada, mas por eles não vencerem os últimos 3 jogos aí que fez como fora de casa, marcando e sofrendo em todos os jogos, vamos olhar aqui a média de gols aqui, ó. O Al-Fateh marcando aí 1 gol por jogo de média, 1,30 e sofrendo bastante. Eu acho interessante a gente pensar nesse ambas marcam, que bateu em 90% do Al-Fateh, nos últimos 10 jogos bateu em 9, e nos últimos 10 jogos do Al-Ittihad bateu em 8, tá? Eu acho interessante trabalhar se ambas as equipes marcam aqui, óbvio, com a cotação melhor no ao vivo. Ambas as equipes têm uma média de quase 3 gols por jogo aí, eu não esticaria tanta corda, mas eu gosto de trabalhar aí esse ambas marcam, beleza? Vou marcar aqui com o jogo para gols, tá? A gente pega uma cotação melhor no ao vivo aí desse ambas marcam. Vamos agora para o mais interessante aqui do dia, né? No Manchester United e Lyon. O primeiro jogo foi 2x2. Vamos pegar aqui os últimos jogos do Manchester United em casa. 3x2 com o Ipswich Town. 5x4 aqui foi 2x1, salvo engano, esse jogo. Foi 1x1. Esse resultado aqui é do padrão máxima. O Manchester United... Não lembro se foi eliminado, acho que... Não, foi eliminado pelo Fulham, né, óbvio, né? O Manchester United foi 5x4 aqui, viajei na maionese. 1x1 com o Arsenal, 4x1 e 0x0 com o City. Aqui foi um clássico, foi 0x0, um jogo atípico, mas se você observar, marcou e sofreu em todos os jogos. Então ambas marcam aí, tem uma característica no jogo do United. O Lyon, 3x1 no FSB, 2x0 no Nice, perdeu por Strasbourg por 4x2 e meteu 3x1 no Auxerre, marcando e sofrendo em quase todos os jogos, só não contra o Nice. Confronto direto, a gente tem 2 jogos, o United aqui venceu um amistoso e o jogo que foi 2x2, o amistoso não conta. Vamos pegar aqui, o United tem uma média de 1,7 gols marcados por jogo e sofre 1,3, tem uma média de 3 gols por jogo. O Lyon marca 2 gols por jogo como visitante e sofre quase 2 também, tem uma média de 3,50. Ambas marcam, nos últimos 10 jogos bateu em 8 de cada equipe, eu já acho interessante aqui a gente trabalhar, vamos ver quando é que tá a odd. 1,61 esse ambas marcam, me agrada, esse ambas marcam nesse jogo. E o over 1,5 gols também, para quem quer pegar uma cotação menor para poder fazer uma dupla, me agrada também. Eu vou marcar esse jogo aqui para gols, tá? Mas esse ambas e esse over 1,5 gols me agrada. Se tiver o gol asiático do United aberto lá na Lucky Bet, como é que funciona o gol asiático? Tô sempre falando desse mercado aqui que é muito rentável para mim. O time marcou um gol, já tem um reembolso. O time marcar 2 ou mais é green, geralmente com odd 1,60, me agrada bastante, tá? Nesse jogo aqui. Então, recapitulando, para gente finalizar, ambas marcam nesse jogo do United aqui, me agrada bastante. O jogo da Lazio, aqui é um jogo que a Lazio precisa vencer, né? Precisa reverter um resultado, então pode ficar muito interessante aqui pro mercado de escanteios. Mas vamos pegar aqui os últimos jogos da Lazio em casa. 1x1, 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 1x1. Cara, primeira coisa que eu vou te indicar aqui é joga o placar correto aí. 1x1, só o troquinho do pão, eu vou jogar também, né? Só tá dando 1x1. Vamos lá, o Nice como visitante, 1x1, né? Olha. 2x1, 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 o Nice como visitante, eu viajei, bodo, perdão, é que o Nice pegou o Nice 1x1, 2x1, perdeu pro Olympiacos, venceu o Molde, meteu 8x0 aqui na Noruega e meteu 1x0 no Brighton. No confronto direto meteu 2x0. Cara, o que eu gosto aqui mais é trabalhar o mercado de escanteios, porque a Lazio, que é um time mais forte, né, joga com competição maior, em teoria tem um elenco mais qualificado, precisa reverter o resultado. Eu gosto de trabalhar aqui, ó. A Lazio com mais cantos no primeiro tempo, se você pegar os últimos 10 jogos, a Lazio em casa teve mais cantos no primeiro tempo, em 80%. Eu gosto desse Lazio mais cantos no primeiro tempo. Tem uma média de 3,3 cantos marcados e o Bodo Glimt cede quase 3. Eu gosto de trabalhar aqui, Lazio, mais de 2 cantos no primeiro tempo também para a Lazio, me agrada bastante. O over 1,5 gols possa ser interessante, tá com a cotação bem baixa. A Lazio marca aí 1,7 gols por jogo, mais ou menos, e sofre 1,2. O outro time também, o over 1,5 gols me agrada bastante, porque a Lazio vai ter que ir pra cima, então você pode fazer uma personalizadinha juntando aí o Race 5 da Lazio com o over 1,5 gols, possa ser que fique interessante. Então eu vou marcar esse jogo aqui pra escanteios e pra gols, tá? O que mais me interessa aqui é pra trabalhar escanteios da Lazio, Race 5, Race 3, quem sabe no ao vivo Race 7 ou Race 9 e pegar o over 1,5 gols. Nesse jogo aqui, Rangers e Atlético Bilbao. Cara, o Atlético Bilbao teve a oportunidade de, quem sabe, até se classificar no primeiro jogo. Rangers teve aí um cartão vermelho logo no início do jogo. Eu tava até a favor de um golzinho do Rangers, acabei tomando um red. Vamos pegar os últimos jogos do Rangers como visitante. Venceu na Escócia, Rangers e Celtic domina, né? Mas venceu o Kilmarnock Rock, venceu o Fenerbahçe, venceu o Celtic, venceu o Dundee e empatou com o Aberdeen. Over 2,5, over 2,5, over 2,5, over 2,5 e over 2,5. Confronto direto, a gente só teve esse 0x0 no primeiro jogo, já que o Atlético Bilbao 7x1 no Valladolid, no Mallorca 1x1, 3x1, 0x0 e 3x1. Cara, eu gosto de trabalhar aqui cantos a favor do Atlético Bilbao, tá?
Se você puxar aqui os últimos 10 jogos, o Atlético Bilbao teve mais escanteios em 70% dos jogos, ou seja, em 7. No primeiro tempo, principalmente, em 80% dos jogos teve mais escanteios no primeiro tempo, enquanto em ambas as possibilidades, o Rangers fora de casa só teve mais cantos em 2 jogos nos últimos 10. O Atlético Bilbao é mais forte, joga em casa, é favorito para esse confronto. Eu gosto de trabalhar aí cantos a favor do Atlético Bilbao, é minha primeira indicação. E gosto de pensar nesse back favorito aqui, Atlético Bilbao, tá? O Atlético Bilbao para vencer é mais time, teve a possibilidade de se classificar no primeiro jogo lá, adiantar sua classificação no primeiro jogo, não aproveitou, mas eu acredito que em casa, eles por serem mais time, também com mais qualificados, jogam uma competição melhor, eles devem vencer esse jogo sim. Eu acredito nessa vitória do Atlético Bilbao, quem sabe a cotação maior, tá? O over 1,5 gols também me agrada, pelo histórico de ambas as equipes nos últimos jogos, então vou marcar aqui cantos Bilbao, back favorito e o gol, aí fica a seu interesse aí, o que é que você acha melhor. Eu marquei no Tottenham, me equivoquei. Vamos aqui. Aqui é tudo ao vivaço, tá com você. Aqui é um vídeo aqui pra gente trocar ideia, pra você sentir mais ritmo. Eu tô fazendo lives na Twitch também, constantemente. Nessa terça-feira eu fiz a live lá na Champions. Na quarta-feira também, pela tarde, vai ter a live no jogo do Real Madrid. Na quinta-feira, talvez eu não faça live, mas eu vou ver se eu faço live aí acompanhando esses jogos aqui que a gente tá conversando. E é isso, eu gravo esse vídeo com antecedência, então às vezes eu até me atrapalho o dia. Na quarta-feira já deve ter tido a live aí, você deve estar vendo esse vídeo na quinta-feira, porque eu vou soltar esse vídeo na quinta-feira. Na quarta-feira certamente teve live, na terça-feira, que é quando eu tô gravando esse vídeo, eu vou fazer a live pela tarde. Então me acompanha na Twitch também, se você tiver um tempinho, muito interessante trocar essa ideia, fazer essa conexão. Entra no grupo gratuito, que é lá onde eu mando as operações, né, pra você que não quer analisar, você só quer pegar o link do bilhete pronto, fazer a operação junto comigo. E aqui é pra você aprender, né, você que também já tem o conhecimento, a gente trocar esse conhecimento, você me ajudar, quem sabe aí comentar algumas coisas que eu possa melhorar, quem sabe trazer uma análise para mim até de um jogo que vai acontecer, enfim, a gente tá aqui para se ajudar, para ser lucrativo, e conte comigo, espero contar com você também aí, deixando seu like, se inscrevendo e comentando aí os feedbacks, beleza? Vamos pegar aqui, ó, Tottenham nos últimos jogos, meteu 4-1 no Ipswich Town, time que já tá praticamente rebaixado, perdeu pro AZ como visitante, mas ainda assim classificou, perdeu pro Fulham de 2-0, perdeu pro Chelsea de 1-0 e perdeu pro Wolverhampton de 4-2, cara. A situação do Chelsea tá complicada, hein? Nos últimos jogos que se fizeram juntos, 0-0 na Champions, 3-2 na Champions, em 2022, se classificou, e 1-1 no primeiro jogo aqui, desse mata-mata. O Frankfurt, como mandante na sua competição lá, tomou 4-1 do Leverkusen, perdeu de 2-1 para o Union Berlin, aí meteu 4-1 no Ajax, aqui foi um jogo amistoso e ele acabou perdendo, mas não conta, é amistoso, é um jogo totalmente atípico. Contra o Stuttgart marcou gol e venceu, e contra o Heidenheim marcou gol e venceu, marcou 3 gols. Se você perceber, tirando o amistoso, eu não vou levar em consideração nada aqui, ele marcou gols em todos os jogos. E o Tottenham, como visitante, sofreu gols em todos os jogos, né? Não tem vencido. Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo aqui. O Frankfurt em casa tem uma média de 1.8 gols marcados nos últimos 10 jogos e sofreu 1 gol por jogo, tem uma média de 2.8 gols. Cara, esse jogo aqui pra mim é pra gols, tá? O Tottenham tem uma média de 1.4 gols marcados e sofre 2 gols por jogo, né? Sofre muito esse Tottenham. Ambas marcam, bateu em 50% dos últimos 10 jogos de ambas as equipes. Eu gosto de trabalhar aqui a favor do Frankfurt, para o Frankfurt marcar um golzinho. Um gol asiático do Frankfurt vai me agradar também, se tiver esse mercado aberto lá na Luckbet, muito provavelmente tenha. Tô trabalhando nesse mercado, repetindo mais uma vez, tá dando bom demais, indico para você. E o over 1,5 gols, com a cotação maior, me agrada. O over 2,5 também me agradaria bastante nesse jogo. Gosto muito dessas opções aí. Vou marcar aqui como mercado de gols e o GoPro pra gente pegar esse golzinho do Frankfurt asiático ou golzinho normal também. O Tottenham, pelo usar a camisa aqui, nem tá favorito, né? 32,35, tá uma cotação bem parelha para ambas as equipes. Não é favoritismo do Frankfurt que joga em casa. Eu vou trabalhar esse golzinho do Frankfurt. Um dos jogos mais interessantes do dia, Cruzeiro, Super Cruzeiro aí, que tá mal das pernas contra o Bahia. O Bahia, que é uma equipe que eu acompanho de pertinho aqui, vem fazendo uma boa temporada, acabou se complicando aí, estão 3 empates nesse início de Campeonato Brasileiro. Vamos pegar aqui os últimos jogos do Bahia como visitante. Venceu o CSA de 2-1, empatou com Vitória, mas ainda assim foi campeão baiano. Empatou com o Santos de 2-2 e venceu o Nacional. Vem marcando com frequência nos seus jogos fora de casa. Vamos pegar aqui o Cruzeiro em casa. 2-0, perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o América, tomou gol do Mirassol e perdeu por mais que ruim. Aqui você já tira que o Cruzeiro tem sofrido bastante e o Bahia tem marcado bastante, hein? Vamos ver aqui no confronto direto das duas equipes. Vamos pegar só na casa do Cruzeiro. 1-1. 1-1. 1-0 Cruzeiro. 3-0 Cruzeiro. E 1-1. Cara, esse jogo aqui pode ser interessante buscar um golzinho do Bahia, tá? E o over 1,5, tá? Vamos lá. O Cruzeiro tem uma média aí de 1.2 gols marcados e sofre também na mesma frequência que marca, sofre. O Bahia não sofre bastante, mas tem uma média muito alta de gols. Eu gosto de trabalhar esse golzinho pro do Bahia, tá, velho? O Bahia tá muito bem. Eu acredito que o Bahia marque nesse jogo. E gosto também de trabalhar esse over 1,5 aqui com a cotação maior. Me agrada bastante. Pra gente deixar mais claro, um golzinho do Bahia pro Bahia marcar e o over 1,5. E quem sabe com a cotação aqui, vamos ver, o ambas marcam pode ser interessante. Se você pegar a média aqui, o Cruzeiro tem marcado bastante.
O Bahia não sofre tanto, mas marca bastante. O Cruzeiro joga em casa. O ambas marcas nos últimos 10 jogos do Cruzeiro bateu em 8, do Bahia bateu em 5. Então, eu acredito também nesse ambas aí. Se você quiser pegar uma cotação maior, eu acredito bastante. Se pegar o confronto direto aqui, tem diversos 1x1, diversos jogos aí que o Bahia acabou marcando lá também. E esses jogos da Série B eu vou deixar aqui de forma complementar. Não vou comentar muito com vocês porque pode ficar longo, mas eu vou acompanhar esses jogos ao vivo. Esse jogo do CRB me agrada bastante. Esse jogo do Goiás aqui com o Vila Nova, que é um clássico de Goiânia, me agrada bastante. E esse jogo do América me agrada bastante. Eu vou acompanhar esses jogos ao vivo lá no meu grupo 100% gratuito no Telegram, que tá aí na descrição e você pode acessar agora para pegar as minhas operações. Tem o trabalho só de copiar o link do bilhete pronto, beleza? Tamo junto, comenta aqui seu feedback, mais uma vez vou te pedir isso para saber, né? Eu tenho muito interesse, né, em criar conteúdo pro YouTube. Tem muita gente que gosta e me pede bastante. Eu quero continuar, mas eu quero continuar dentro do meu público, não é você que me dá essa moral de estar aqui assistindo, você que me dá essa moral de me acompanhar em outras redes sociais, que vem pra cá, migram pra cá pra poder me acompanhar também. Quero fazer um conteúdo que seja interessante pra você também. Então, comenta aqui seu feedback, pode ser positivo, negativo, comenta o que você tá achando das análises, se você tá curtindo o meu jeito de analisar, se você acha que eu tô aberto aqui pra gente trocar sempre essa ideia, beleza? Então, tamo junto, muito bom dia pra você, que Deus nos abençoe aí e bora pra cima.